Sempre dou a dica de você utilizar potes de vidro, não só para vinagres, como também para você preparar licores, geleias e conservas. Por quê? Porque é bem mais fácil de você higienizar e depois esterilizar. E dependendo da receita, também dar o vácuo. Dê uma olhadinha no vídeo como esterilizar e dar vácuo em potes de vidro. Tanto no vinagre quanto nessas outras preparações que eu comentei, o importante é você prestar atenção nas boas práticas de fabricação para evitar que você introduza uma bactéria que vai estragar a sua preparação. Então, primeiro passo, pote devidamente limpo. Os ingredientes e utensílios também, procure ter o maior cuidado com a higiene dos mesmos. Eu tenho aqui 2 sabugos de milho que eu fiz. Um foi o milho verde cozido no pote de vidro. E o outro foi o milho verde cozido no micro-ondas. E da sobra dessas 2 receitas, eu tenho aqui, porque a gente tem que procurar cortar os ingredientes o menor tamanho possível para que com isso você aumente a superfície de contato e dê uma forcinha extra para as leveduras e bactérias para poder transformar, no caso aqui, o ingrediente em vinagre. Já o sabugo, gente, eu tive que ter a ajuda do maridão porque estava danado. Por isso é que eu recomendei também o cutelo. O maridão pegou o cutelo com um pano de prato e um martelo e conseguiu cortar para mim. Ele cortou para mim também no menor pedaço que ele pôde, para também ajudar no caso aqui das nossas amigas. Vamos abrir o pote agora e vamos colocar. Eu tenho 2 sabugos de milho, que depois que eu retirei os grãos, e eu não retirei muito, eu ainda deixei um pouquinho de pedacinhos de grãos no sabugo e eu higienizei bem. Então temos aqui, e eu acho que as nossas amigas vão gostar bastante desse vinagre, porque teremos muita matéria para que elas possam transformar em vinagre. Vou colocar metade da palha, que já está de bom tamanho, e normalmente agora a gente colocaria açúcar, que o açúcar ele vai servir como uma fonte de energia, que no caso as leveduras irão inicialmente transformar em álcool e depois as bactérias irão transformar em ácido acético. Só que outro dia me deu um estalo e em vez de usar o açúcar e a água, porque a água é um pequeno detalhe, você não pode usar uma água clorada, porque são bactérias que, se você colocar o cloro, elas não vão se reproduzir. Então não pode ser água clorada, mas a água tem que ser de boa qualidade e limpíssima. Água filtrada sem ser clorada, tudo bem. Agora, se na sua casa, por acaso, a água for clorada, eu vou lhe dar 2 opções. Aliás, eu vou te dar 3. A primeira, que é a mais simples de todas, é você comprar água mineral e usar. A segunda é você ferver a água. No ato de ferver, o cloro também vai evaporar e você terá uma água própria, que ela tem que estar fria. E a outra é você colocar a sua água numa vasilha ou numa panela de boca larga, cobrir com um pano de prato bem limpinho e deixar repousando de um dia para o outro. Com isso, o cloro também vai evaporar e você vai ter uma água própria. Só que aí, pensando nessas coisas todas, e a ideia é você usar um açúcar, de preferência até um açúcar impalpável, também para dar uma forcinha para as nossas amigas. Eu juntei 1 mais 1 e 2 e sabe o que eu tive? Uma ideia? Eu tenho aqui uma calda de açúcar. Então você pega a sua água que está clorada, ela vai aquecer na hora que você for fazer a calda, o cloro vai embora e outra, o açúcar vai ser dissolvido e você mata 2 coelhos de uma vez só. Então temos aqui 1 litro de água que eu juntei com 100 gramas de açúcar, aí no caso eu não usei o açúcar impalpável, eu usei o açúcar cristal mesmo, levei ao fogo até que o açúcar fosse dissolvido por completo. Depois disso, assim que ela esfriou, temos aqui uma calda de açúcar
pronta já para as nossas amiguinhas. E dessa vez eu tô sendo muito boazinha porque eu tô dando tudo já mastigadinho para elas. Então a gente cobre aqui. E com uma colher de silicone ou plástico ou madeira, nunca use nada metalizado quando você for fazer vinagre para evitar que tenha alguma oxidação. Então vamos afundar aqui tudo e misturar. Não precisamos misturar muito porque o açúcar já está na calda. E agora normalmente a gente estaria a um passo de deixar o vinagre, quer dizer, a nossa mistura, porque ainda não é vinagre, quietinha para as leveduras e bactérias fazerem o trabalho delas. Só que eu hoje em dia estou muito metida, gente, me perdoem, mas eu estou muito metida. Olha isso aqui. Eu tenho um pote cheio de mães, que são essas estruturas de celulose, que quando o seu vinagre fica muito lindo, as bactérias formam essa estrutura. Elas podem ser utilizadas para acelerar o processo, principalmente quando o tempo está frio. Então eu vou dar mais uma forcinha para as bichinhas. Mas se você não tiver, procure prestar atenção nas boas práticas de higiene, fabricação, né? No final já aparece uma mãe no seu vinagre. Eu tenho aqui um pote que está, olha gente, cheio de mães. Eu hoje em dia me sinto uma pessoa muito abençoada. E a última mãe que eu coloquei e se formou aqui foi do vinagre de pera. Então eu vou utilizar a minha mãe do vinagre de pera. Também a minha pinça com a ponta de plástico. Olha, gente, olha só. E para você poder conservar a sua mãe, a minha dica é a seguinte: você, depois que fizer o seu vinagre, tiver a mãe, você vai retirar, né? E coloque assim num pote com outras mães. Use vinagre e também uma bebida alcoólica, que é assim, as mães estarão sempre ativas e fortes para você poder utilizar em outras receitas. Eu gosto de utilizar sempre o último vinagre que eu fiz, que aí eu coloco um pouquinho, e também uso vinho branco para evitar que mude a cor das mães. Mas no caso aqui você pode usar qualquer bebida alcoólica para dar uma fortalecida nas mães. Então eu vou pegar aqui uma mãe que, Jesus amado, olha o tamanho dessa mãe. E vou colocar aqui. Vou afundar ela bem. Não tenho nem necessidade de colocar outras mães, porque do jeito que essa mãe aqui tá gorda, ela tem que emagrecer e fazer o trabalho dela aqui. Agora eu não posso também deixar aberto e não posso colocar a tampa. Porque se eu colocar a tampa, por serem bactérias aeróbicas, eu vou cortar essa troca do oxigênio e elas não vão se reproduzir. Então, o que acontece? Nós vamos precisar, como no caso também das mães, um pano de prato limpinho, que eu tenho esses aqui só para vinagres. Aí você coloca aqui e evita que tenha sujeira, bichinho de fruta para posar no seu vinagre ou mesmo na colônia de mães e não vir a contaminar. Mas essas bactérias e leveduras, elas gostam também de fazer o trabalhinho delas no escurinho. Então, para ajudar que o trabalho seja mais rápido, eu gosto de forrar os meus potes de vidro com uma folha de papel alumínio. Então a gente pega aqui e coloca o papel alumínio, aperta bem para que fique no escurinho. E agora então o paninho para o vinagre e um elástico, ele prende bem o pano. O vinagre, quando está pronto, ele te dá alguns indícios que já está na hora. O primeiro deles é o perfume característico de vinagre. Você, quando sente o cheiro, você sente um aroma vinagrado. Depois, eu recomendo que você prove, não tenha medo. Aí na sua boca você vai sentir se ele está muito ácido ou se você prefere que ele fique fermentando por mais algum tempo. Outro indício, dependendo do ingrediente também, é o ingrediente, ele vai estar bem pesado e ele afunda todo.
Ou então ele é muito levinho, ele vai ficar boiando. E outra turbidez, você vai ver que ou ele está cristalino ou ele está um pouco nublado. Outra coisa vai ser o surgimento de outra mãe. Eu sempre recomendo que de 2 em 2 dias você tire o pano e com uma colher higienizada de silicone, de madeira ou de plástico, dê uma mexida na sua preparação para evitar que o ingrediente que você estiver usando, que ficar por cima, não venha a mofar e com isso você vai perder a sua preparação. Eu gosto sempre de deixar num lugar protegido de sujeira, apesar de estar tampado. E, como eu comentei, de 2 em 2 dias eu vou mexendo e prestando atenção para ver se a minha preparação já chegou no ponto desejado. Quando o meu vinagre estiver pronto, eu volto e digo para vocês quanto tempo demorou. Após 18 dias, aqui está o meu vinagre de milho verde. Eu poderia aguardar até um pouco mais para que clareasse mais a parte do líquido. Só que, como vocês podem reparar, a mãe que se formou aqui está super poderosa, o lado de cá até está mais grossa. O perfume está característico de vinagre e eu dei uma provada. Para o meu paladar, a acidez está no ponto. Agora, se você quiser, você pode aguardar que o líquido fique mais cristalino. Agora, uma dica boa é a seguinte: depois que você envasa, depois que você coa e coloca num pote de vidro com tampa, se você deixar quietinho, por uma semana mais ou menos, toda essa parte que está leitosa, que são pequenos resíduos, eles acabam indo para o fundo, fica assim, você vê bem que tem no fundo da garrafa um pouquinho de uma poeirinha e o líquido, quando você pega sem revolver muito a garrafa, ele sai bem cristalino. Isso tem acontecido com os outros vinagres que eu faço. Então, como eu sempre digo, você tem que provar e você que vai definir a hora que você vai parar a fermentação ou não. Então, ó, eu vou empurrar a mãe. Olha só como é que tá, assim, bem firme mesmo. Ó, eu tenho que empurrar para pegar um pouquinho do líquido. O cheiro de vinagre está super potente. Agora vamos ao sabor. Ui, ó, tá bem avinagrado. Nossa, 2 dias atrás, quando eu provei, não estava nem tão forte, mas você sente que ele tá bem forte. Por isso que eu vou coar e vou interromper a fermentação.